Todos os países precisam de instituições para manter a sua soberania e garantir a estabilidade das suas instituições internas. Essas são duas funções das Forças Armadas. Mas você sabe o que são as Forças Armadas? Você sabe quem são os chefes das Forças Armadas? Que você sabe como se organizam as Forças Armadas? Quais são as outras funções das Forças Armadas no Brasil? Quais são os tipos de Forças Armadas? Bom, se você não sabe ou se você está querendo se aprofundar nesse assunto, esse vídeo é para você. Meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito Constitucional e você está no blog Cidadanize, onde tratamos política com dados. Se você gosta de temas de Estado, eu peço que você já se inscreva no canal, dê o like, dê o dislike e comente o que você acha desse vídeo. Se tem alguma informação que você acha que não foi passada nesse vídeo, comente aqui para acrescentar no debate. Primeira coisa que eu quero falar para vocês são os tipos de Forças Armadas. No Brasil, temos 3 tipos de Forças Armadas. O primeiro é o Exército, que é responsável pela defesa do território terrestre. O segundo é a Marinha, que é responsável pela defesa do território marinho, ou marítimo. E, por fim, temos a Aeronáutica, que é responsável pela defesa do território aéreo. Sim, o território pode ser tanto a terra firme, quanto as regiões marinhas, quanto o território aéreo. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre território para vocês. Não é necessário essa divisão em 3 ramos das Forças Armadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos mais ramos das Forças Armadas e em alguns países, como a Costa Rica, não temos Forças Armadas. Se você conhece outro país que não possui Forças Armadas, deixa aqui no comentário para engrandecer o nosso debate. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a respeito do chefe das Forças Armadas. O Brasil segue a tradição dos Estados Unidos, em que o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. O presidente da República é o nosso chefe de Estado e chefe de governo, e ele usando a linguagem americana, o Commander-in-Chief das Forças Armadas. Isso significa uma série de prerrogativas que esse presidente da República tem em relação às Forças Armadas. Uma primeira coisa que eu diria para vocês é que só se dá o início do processo legislativo em relação a, por exemplo, efetivo das Forças Armadas pelo presidente da República. Um deputado não pode iniciar o processo legislativo, ou seja, propor uma lei, um projeto de lei modificando o exercício, o efetivo das Forças Armadas. Só o presidente da República pode fazer isso. É o que a gente chama de competência reservada. É reservado apenas ao presidente a mudança do efetivo das Forças Armadas. Uma outra questão é que o presidente é o titular de convocação das Forças Armadas. No caso, por exemplo, do Brasil, quando declara guerra a outro país. Então, o presidente que vai convocar. Ou se outro país invade o Brasil, agride internacionalmente o Brasil, é o presidente que vai convocar as Forças Armadas. Então, o presidente, como é o Commander-in-Chief das Forças Armadas, ele tem muita preponderância quando o tema é Forças Armadas. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que as Forças Armadas são instituições regulares e permanentes. O que é que isso significa? Juridicamente, eu posso dizer para vocês que as Forças Armadas não são instituições ad hoc. O que são instituições ad hoc ou ad hoc? São instituições criadas para dar conta de um evento específico. Isso não ocorre com as Forças Armadas. As Forças Armadas não são criadas no Brasil apenas quando o Brasil tem uma agressão externa ou quando o Brasil declara uma guerra. As Forças Armadas existem desde sempre no Brasil. Isso significa que elas são instituições permanentes e estão preparadas para quando forem convocadas, no caso, pelo presidente da República. São instituições regulares e permanentes. Quero falar para vocês agora como se organiza as Forças Armadas. Temos 2 princípios organizacionais das Forças Armadas. O primeiro princípio é o princípio da hierarquia militar. E o segundo princípio é o princípio da disciplina. O princípio da hierarquia militar diz que as Forças Armadas vão ser ordenadas por autoridades em níveis diferentes.
Quais são esses níveis? São os níveis dos postos e os níveis das graduações. Os postos, por exemplo, de oficiais, que são indicados, nomeados pelo presidente da República após a confirmação de uma carta patente. E o nível das graduações são os níveis dos praças, que quem são responsáveis não são diretamente o presidente da República, mas uma autoridade militar. E dentro dos postos e dentro das patentes deve-se obedecer à regra da antiguidade. Quem for mais antigo dentro de um posto, dentro de uma graduação, na verdade, ele tem precedência sobre os mais novos. E o segundo princípio organizacional é o princípio da disciplina, que determina que haja uma observância rigorosa das leis e normas internas da corporação. Então, essa disciplina militar é importantíssima para a própria dinâmica da organização militar. E por fim, segundo a Constituição Brasileira, lá no artigo 142, as Forças Armadas têm 3 grandes funções. A primeira função é uma função, digamos, externa ou internacional, que é a defesa da pátria. As Forças Armadas têm por função defender a nossa pátria, proteger a nossa pátria de agressões externas, por exemplo. E agir isso não só quando a agressão ocorre, mas também quando agir com inteligência preventiva a essas agressões. As Forças Armadas têm um setor de inteligência que, juntamente com a Agência Brasileira de Inteligência, com o setor de inteligência da Polícia Federal, devem agir conjuntamente para prevenir esses ataques e situações que sejam sensíveis à pátria brasileira. Então essa é a primeira função. Uma segunda função das Forças Armadas é garantir a efetivação, o exercício dos poderes constitucionais, ou seja, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Ao contrário do que alguns dizem, não é possível que as Forças Armadas elas ajam para fechar um dos poderes, como o Congresso Nacional, que é o poder legislativo. As Forças Armadas não têm competência para isso. Muito pelo contrário, um dos papéis das Forças Armadas é garantir o livre exercício desses poderes. E por fim, excepcionalmente, as Forças Armadas têm por função garantir a lei e a ordem. Por que eu falo excepcionalmente? Porque, segundo o artigo 144 da nossa Constituição, quem tem por função garantir a lei e a ordem são os órgãos que têm por competência garantir a segurança pública, que estão previstas lá no 144. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, polícias civis dos estados, polícias militares, bombeiros militares, são todas essas instituições que são responsáveis diretamente pela segurança pública. Ocorre que nem sempre essas instituições dão conta da segurança pública. Então, nesse caso, de forma excepcional, com prazo certo, em lugares determinados, o presidente da República pode, via decreto, via mensagem presidencial, convocar as Forças Armadas para auxiliar esses órgãos responsáveis pela segurança pública. Então, apenas excepcionalmente as Forças Armadas vão ser utilizadas para fins de segurança pública. A finalidade principal dela está atrelada à defesa da pátria e à defesa do exercício livre dos poderes constitucionais. É isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o que são as Forças Armadas. Não se esqueça de se inscrever no canal e fazer os comentários que vocês acham pertinentes. Eu vou ficando por aqui. Tchau!